Glória a Deus. A paz do Senhor esteja com a amada igreja. Amém. Vamos fazer uma breve leitura, mas suficiente para trabalharmos nesta noite. Quero convidar vocês a ler comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 em diante. Lucas 2, do 8 em diante. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre ela e refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Amém, até aqui. Irmãos, é até meio clichê, né? Perto do Natal, a gente volta os textos sempre para o nascimento de Jesus. E isso é, de certa forma, boa, mas nós não devemos simplesmente colocar isso somente nessa época. A gente deve estar constantemente refletindo sobre o nascimento de Jesus. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para esse texto em específico, como os irmãos já sabem e conhecem o texto, a gente sabe que Maria e José foram para Belém para poder ali fazer aquela contagem daquele censo que tinha naquela época, e foi quando Jesus nasceu. E aí Jesus nasceu lá em Belém nessa época. E o importante da gente, nesse texto que a gente leu, é a gente extrair um foco principal dos anjos aqui. O anjo, né, que se apresenta primeiramente, na Bíblia não revela esse nome, qual é o nome desse anjo, mas este anjo, ele vem dizendo uma coisa: eu venho trazer boas novas. Eu venho trazer boas novas. E a importância da gente entender o contexto dessas boas novas, que é o que muda o rumo da humanidade. Eles dizem: venho trazer boas novas, e essas boas novas vêm para mudar o rumo da humanidade.
são boas novas que vieram para mudar a vida de todos nós, né? Naquele momento ele anuncia boas novas, que daí que nos remete a evangelho. Evangelho que também significa boas novas. O evangelho que significa boas novas e tem um outro significado muito mais direto para nós, que é um significado que Paulo traz na carta de Romanos. Ele diz que para ele o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí agora vamos nós voltarmos fazendo os links aqui, né? Nós vemos o poder de Deus, nós vemos o evangelho, nós vemos as boas novas. O anjo está dizendo naquele momento: eu venho dizer para vocês que o poder de Deus para a salvação está entre nós. O poder de Deus para a salvação está entre nós. O poder de Deus já é visível. Vocês podem visitar, vocês podem ir atrás do poder de Deus. É agora, é nesse momento. Vocês têm como fazer isso. Vocês podem ir atrás do poder de Deus. E o poder de Deus não é algo insignificante, não é algo simples assim, que passa despercebido, que a gente não nota, que a gente não sabe que está ocorrendo. O poder de Deus é visível a todo momento. O poder de Deus é algo transformador, é algo renovador, é algo, como eu disse, que veio para mudar o rumo da história. O poder de Deus veio naquele momento de uma forma humilde, mas os anjos anunciaram essas boas novas. Os anjos anunciaram essas boas novas. Eles começaram tratando com esses pastores de uma forma que... mas deixa eu voltar antes um tiquinho só. Eu já vou entrar dizendo sobre essa boa nova toda que ele veio, que hoje veio anunciar. Mas, voltando um tiquinho antes, a gente começa a perceber que no primeiro contato que tiveram com o anjo, o que o anjo causou, a reação que causou aqueles homens, foi temor. Eu imagino que seja pelo menos dar um medinho, né? Pelo menos um medinho vai dar. Eu nunca encontrei com um anjo por aí, principalmente resplandecendo a glória do Senhor em volta dele. Mas eu acho que um pouquinho de medo, no mínimo, eu ia ter. Assim como vocês também provavelmente teriam um pouquinho de medo ao encontrar um anjo. O anjo, que é o portador dessas boas novas, ele traz uma notícia, e a primeira coisa que a gente tem a tendência a fazer é se amedrontar, ficar com medo. A gente tem a tendência a ficar com medo por aquilo que está por vir. A gente tem essa tendência. É muito semelhante a um jovem ou uma jovem que vive estudando para passar no vestibular, para entrar na melhor faculdade que existe, que é entrar lá em Harvard, nos Estados Unidos, tal. E aí ele passa, ele consegue entrar. E como isso acaba se tornando? Acaba deixando com um pouco de medo. Acaba amedrontando um pouquinho, porque você não sabe como vai ser realmente. Você queria entrar, queria muito realizar alguma coisa, mas na hora que você consegue, você não sabe bem como é que vai ser essa realização. Será que eu vou fazer do jeito certo? Será que eu vou ter tudo o que eu preciso? Será que eu vou conseguir chegar realmente até o final? E começa a vir um monte de porquês e serás que, às vezes, nos deixam com um pouco de medo. Só que daí, o portador das boas novas, ele traz também
a seguinte situação. Ele fala: não tema. Não tema. E quando ele diz esse não tema, é da parte do Senhor. E a partir daí ele anuncia. Ele anuncia o que ele veio fazer. Ele fala: não temas, eu vim trazer uma boa nova. Eu vim trazer para você uma boa notícia. Eu vim trazer para você algo que vai mudar o rumo da história. Essa boa notícia, essa boa nova, era que um menino nasceu. O Salvador nasceu. Cristo Senhor nasceu. E a importância disso não é, como eu disse, desapercebido, não. A importância disso é tão grande, porque num momento está um anjo anunciando, e daqui a pouco vem uma multidão de anjos, um exército celestial, e começam a glorificar, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Por quê? O Senhor manifestou a sua graça, o seu favor. O Senhor manifestou a sua graça. Aquele momento de celebração era tão grande, porque os anjos estavam ali cantando, glorificando a Deus, porque a salvação chegou para a gente. A salvação chegou para a gente. Eles sabiam a importância disso. A importância de termos a salvação, a importância de termos a consciência do nascimento daquele menino. Não era simplesmente mais um menino nascendo. Não, era o poder de Deus para a salvação. Era o poder de Deus para a salvação sendo manifesto naquele momento. O poder de Deus se manifestando em nossas vidas. E a gente, ou aqueles pastores, não tinham nem noção, naquele momento ainda, do que era. E os anjos ficaram tentando trazer a eles ali a consciência disso. E a partir dali, eles tinham aquela informação. Os anjos foram embora, e eles tinham aquela boa nova que ficou com eles. A boa nova que já estava presente, já fazia parte da vida deles naquele momento, e eles precisavam agora saber o que fazer com aquilo. O que vai se fazer com essa notícia que nos foi dada? O que devemos fazer com essa notícia agora que nos foi dada? E eles começam a debater entre si. O que a gente vai fazer agora? E aí eles falam: vamos lá verificar o que o anjo nos trouxe da parte do Senhor. O que nos foi dado, vamos lá. E eles saíram, a Bíblia disse, correndo para lá. A ansiedade não, talvez não seja essa a palavra, mas a vontade tão grande de viver essa boa nova era enorme. A vontade de viver essa boa nova era enorme, que eles saíram correndo para lá. Eles saíram correndo para vivenciar o que tinha sido falado. Daí, recebe-se a boa nova, recebe-se a notícia, para vivenciar. Daí eles vão para lá e eles encontram Maria, José e o menino envolto em panos numa manjedoura. Aí eles viveram aquela situação, viveram aquele momento, e aí eles passam a ser agora os novos portadores da boa nova. Eles passam naquele momento a levar esta boa nova. Eles passam tão maravilhados, tão admirados com tudo que estava acontecendo, que eles passam a proclamar esta boa nova. Eles passam dizendo tudo que eles viram, o que aconteceu
e o que os anjos falaram sobre ele. Eis ali o Rei dos Reis que nasceu. Eis ali aquele que veio para libertar o mundo, para trazer salvação ao mundo. E eles começam a proclamar isso. Queridos, e o que eu quero chamar nossa atenção é justamente para esse trajeto. Nós temos em nossas vidas momentos, a maioria de nós tivemos momentos que nos deparamos com as boas novas. Nós nos deparamos com as boas novas, nós nos deparamos com essas boas notícias vindas da parte do Senhor. E nós não podemos simplesmente pegar esta informação e reter para nós. Nós devemos, com alegria, começar a compartilhar essa boa nova, porque a mesma boa nova anunciada pelos anjos àqueles pastores naquela época, é a mesma boa nova que nós devemos anunciar até hoje. Porque ali foi o marco, o nascimento, o que mudou o calendário de muitas regiões. Nós temos antes e depois de Cristo. Então, esse nascimento tem uma importância muito grande em nossas vidas, porque a salvação veio até nós. O propósito do Senhor estava sendo cumprido naquele momento, para que a humanidade como um todo, aqueles que viveram antes e aqueles que vivem depois de Cristo, para que todos pudessem ser salvos. É todos, porque ele diz aqui que ele veio trazer uma boa nova que é para todos os povos. Uma boa nova que é para todos os povos. Não é para um, não é para dois, não é para três, é para todos. E os pastores que viveram e vivenciaram essa boa nova, eles começaram a falar a respeito disso. Eles começaram a disseminar essas boas novas. E as pessoas iam ficando admirados com isso. As pessoas iam começando a falar: que coisa maravilhosa, que maravilha. E talvez trazendo isso para a nossa realidade, como eu disse no começo, a gente procura falar do nascimento de Jesus próximo do Natal, mas não, é o ano inteiro, é uma vida toda falando do nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus não quer dizer só o dia que ele nasceu, não quer dizer, o nascimento de Jesus é um propósito de Deus, o propósito de Deus que trouxe o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque ele nasceu, cresceu, o poder de Deus estava com ele, foi manifesto diversas vezes, de diversas formas. Ele foi crucificado, morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. E a importância disso, irmãos, é tão grande que a gente não tem noção. Porque se tivéssemos noção, nós viveríamos falando disso. Nós viveríamos falando do nascimento de Jesus. Nós viveríamos anunciando esta boa nova. A gente deveria constantemente falar: hoje, Natal, lembramos do nascimento do Senhor. Amanhã não é mais Natal pela data comemorativa, mas continuamos lembrando do nascimento do Senhor. Depois, daqui a 2 meses, continuamos lembrando e falando do nascimento do Senhor. E não estou dizendo falar na igreja, não, porque na igreja ainda se fala, mas estou dizendo falar no nosso dia a dia, onde passamos,
falar desse nascimento, falar do nascimento de Jesus dentro de nós, do momento que nós encontramos a Cristo, quando nós permitimos que Ele nascesse realmente em nosso coração, quando nós demos lugar a Ele. Os nossos testemunhos deveriam ser contados constantemente. Nosso testemunho deveria ser contado a todas as pessoas que encontramos e sabemos que não é cristã e talvez precise ouvir um testemunho. Existem testemunhos lindos de vida. A gente tem testemunhos de pessoas que achegaram-se a Cristo no momento mais difícil e delicado. Perdão, irmãos, eu estou bebendo água aqui direto, porque eu estou com a garganta bem seca e constantemente está secando. Perdão, mas vamos lá. Existem testemunhos de pessoas que são magníficos. Nos momentos mais difíceis, as pessoas encontraram a Cristo. E esses testemunhos devem ser contados. E não importa qual seja o testemunho, deve ser contado o momento que tivemos esse nascimento de Cristo em nossas vidas. O momento que tivemos Cristo feito, a transformação em nossas vidas. Eu vejo que quando esses pastores começaram a anunciar essas boas novas, imagino eu, a Bíblia não diz bem aqui, que muitas pessoas, imagino eu que seja muitas pessoas, começaram a ver o nascimento de Jesus de uma forma diferente. Começaram a ver de uma forma diferente. E às vezes nós queremos sinais complexos para ver o nascimento de Jesus dentro dos nossos corações. E aqueles anjos deram sinais muito simples. Você vai encontrar um bebê enrolado num pano dentro de uma manjedoura. Quer simplicidade maior do que essas, irmãos? Quer simplicidade maior do que estas? Foi muito simples. O nascimento de Jesus foi muito simples. E aí, em nossos corações, é de maneira simples também que Ele entra. É de maneira simples que começa. E começa a se manifestar coisas grandiosas a partir do nascimento de Jesus dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. E são coisas simples, mas transformadoras. Coisas simples, mas que fazem todo o diferencial das nossas vidas. Eu me lembro que quando eu conheci a Cristo, foi através de amigos, colegas de vizinhos assim, colegas de rua, na verdade, vamos dizer assim, morávamos em ruas próximas. Eu não tinha qualquer intenção de ir à igreja. E eu comecei a ir, porque um dos amigos convidou, falou, vamos lá. Depois de lá a gente vai para algum lugar, que eu nem me lembro mais. E a gente foi. E tudo amigos que não eram firmes na igreja, não. Daí fomos. Daí eu me lembro, era uma igrejinha Deus é Amor, né? Daí eu vi o pessoal orando. Eu não entendia direito, né? Mas eu vinha de uma linhagem católica, então sabia que tinha o lance da reza e tal. Mas eu vi o pessoal orando. E aquilo me impactou porque era de uma forma diferente. Era de uma forma diferente. E isso foi uma vez. Passou
dias, semanas, não sei, meses talvez. E aí um outro amigo chamou para ir na igreja, daí foi numa igreja universal. Daí foi nessa igreja com esse outro amigo. E continuou, fui mais uma vez. Daí uma outra amiga chamou para ir numa outra igreja. Eu fui nessa outra igreja, que ali fui muito impactado pelo louvor, naquele momento. E ali algo eu percebi que já não era mais o mesmo. Eu percebi que algo já estava diferente, já estava mudando. E aí eu ainda fiquei nessas andanças de vai, não vai, frequenta, não frequenta, até realmente eu ver a conversão na minha vida. E eu me lembro que foi quando meu pai faleceu, que eu estava, ele ficou doente, ficou internado, e aí começamos a apelar para os momentos de orações, né? E eu ainda meio nem entendia direito, mas eu fui buscar oração na igreja. E eu me lembro que naquele momento que eu estava orando, que eu estava lá durante o culto, foi exato o momento que meu pai faleceu. E naquele momento, eu, estranhamente, né? Naquele momento, eu não sabia que ele tinha falecido ainda, mas estranhamente naquele momento eu tive paz. E daí tivemos todo o momento de luto da família, mas desse momento em diante eu comecei a seguir a Cristo. E o que eu quero dizer, irmãos? Eu recebi uma boa nova em algum desses momentos, de forma simples, que foi através de um amigo, dizendo, vamos ali. Ah, estou fazendo nada, vamos lá. Outro amigo dizendo, vamos ali. Estou fazendo nada, vamos lá. Outro dizendo, vamos ali. Então, eram coisas simples. E através dessa simplicidade, Jesus começou a nascer no meu coração. E através dessa simplicidade, Jesus começou a transformar a minha vida. Então, às vezes, não precisamos de sinais gigantescos, coisas enormes, para ver o nascimento de Jesus. Às vezes, o que nos dá sinais simples para saber que Jesus está nascendo em nossas vidas. Mas ainda me chama a atenção uma coisa que foi dita aqui no texto, que enquanto eles estavam anunciando essas coisas, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria estava refletindo sobre a boa nova, porque essa boa nova também requer que possamos refletir, meditar, pensar sobre esta ação que Cristo, ou melhor, o Senhor Deus fez, que foi o seu Filho Cristo nascendo. Porque seriam coisas somente muita festa, muita alegria. Opa, pelo Espírito Santo, Deus colocou em Maria o filho dele, e aí nasceu o filho dele, ia ser uma coisa linda se o filho dele nascesse, governou sobre a terra, e toda a terra foi liberta. Mas não foi assim que a história aconteceu. Então deixa a gente muito mais reflexível, porque Deus colocou ali, falando, meu filho nasceu, vai crescer e vai sofrer pelo pecado da humanidade. Então,
longe de mim querer passar pela mente de Deus, que a gente não consegue nem imaginar. Mas, pensa você na mente humana, dizendo, aqui meu filho para nascer. Aquela coisa pequenininha, lindinha. Quem é pai, ou já foi pai, mãe, vai saber que é aquela emoção, né? Quando nasce, você vê aquela criança pela primeira vez, né? Eu fiquei com cara de bobo, né? Eu não sabia o que fazer direito, daí fiquei com cara de bobo. Eu lembro que quando a Karine nasceu, a enfermeira, né, trouxe assim, através do vidro, né? Pois assim, daí você começa a falar com aquela voz de bebê tonta, né? Que não sei para que a gente fala, se a gente sabe que eles nem entendem essa vozinha de bebê que a gente faz de gugu dadá. E eu fiquei totalmente bobo ali. E imagina como deve ser você ver aquela criaturinha, aquela coisa frágil, e você já saber o destino dela. O sofrimento, a agonia, a morte. Mas pela grande graça e misericórdia, a ressurreição. E a salvação para todo aquele que crê. A salvação para todo aquele que crê. Onde vemos essa boa notícia que virou o Evangelho, que Paulo discrimina muito bem em Romanos 1:16, dizendo que ele crê que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 20 diz, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Quando essas boas novas são anunciadas, quando essas boas novas alcançam alguém, não existe outro destino a não ser louvor e glória a Deus. Quando as boas novas entram no meu lar, entram na minha casa, entram na sua casa, entram de forma totalitária na vida do ser humano, não tem outro destino senão louvor e adoração a Deus. Porque esta é a reação de quem é impactado com a boa nova. É louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Irmãos, que possamos vivenciar as boas novas, as mesmas boas novas anunciadas naquela época, são as mesmas que devem ser anunciadas ainda, que possamos vivê-las, anunciá-las e glorificar o nome santo do Senhor por tudo que vivemos e anunciamos. Curve sua cabeça.